Boa noite, pessoal. Graça e paz do Senhor Jesus. Amém? Hoje nós vamos falar, o nosso estudo consiste em células. Nós vamos falar sobre a lição de célula, a vida cristã. Tá certo, amados? Nós vamos falar sobre a vida cristã e esse estudo é muito bom, viu? É um estudo verdadeiramente maravilhoso. Como os demais também são, né? Mas esse realmente mexe. Antes de nós iniciarmos esse estudo, eu quero dizer para os irmãos que a partir da próxima semana, nós vamos iniciar uma série de estudos que tratam da doutrina das últimas coisas, certo? Ou seja, da escatologia, não é? E os assuntos serão os seguintes. Nós vamos ter 8 unidades. Na primeira unidade, na semana que vem, vai ser a morte, que é o estado intermediário. A segunda unidade, as 70 semanas de Daniel. Tá? A terceira unidade, o arrebatamento da igreja. A quarta unidade, o anticristo e anticristos. Depois nós vamos ver a quinta e a sexta unidade, a grande tribulação e o Armagedon. E na última quarta nós vamos ver a sétima e a oitava unidade, que é a segunda vinda de Cristo e o milênio. Tá certo, amados? Então os irmãos não perdem, não. É bom se os irmãos puderem nessas próximas semanas ter uma folha de papel com um lápis para ir anotando as passagens, né, para os irmãos depois pesquisarem e se enriquecerem, porque vai ser um estudo muito bom, viu? Vai ser um estudo excelente, tá certo, amados? Muito bem. Então, nós vamos agora ao estudo dessa noite. A vida cristã. Vou ler a parte introdutória que diz o seguinte. O objetivo da lição de hoje é recepcionar aqueles que tomaram a decisão de entregar a vida para Jesus e ministrar-lhes sobre o que é a vida com Jesus. E vida com Jesus se trata, ou melhor, não se trata de praticar uma religião, mas sim de seguir uma pessoa. E essa pessoa é maravilhosa, né? Toda pessoa que encontra com Jesus sabe que pessoa é esta. Muito bem. Vamos então agora ao desenvolvimento de ensino. Para você, do que se trata vida cristã? O que é vida cristã para você? Vamos abrir a Bíblia nesse instante. Vamos abrir as Escrituras em João, capítulo 1, 35 a 51. Nós vamos ao desenvolvimento do ensino. João, capítulo 1, versículos 35 a 51. Ok? Os irmãos encontraram? João, capítulo 1, 35 a 51. Nos diz o seguinte. Então, veja bem. No dia seguinte, estava João outra vez na companhia de 2 dos seus discípulos. João aqui é João Batista, não é? João Batista estava outra vez na companhia de 2 discípulos. E vendo Jesus passar, disse, eis o Cordeiro de Deus. Os 2 discípulos, ouvindo dizer isto, seguiram Jesus. E Jesus voltando-se e vendo que o seguiam, disse-lhes, que buscais? Disseram-lhe, Rabi, que quer dizer, mestre, onde assistes? Respondeu Jesus, vinde e vede. Foram, pois, e viram onde Jesus estava morando, e ficaram com ele naquele dia. Era André, irmão de Simão Pedro, um dos 2 que tinham ouvido o testemunho de João e seguindo Jesus. Ele achou primeiro o seu próprio irmão, Simão, a quem disse, achamos o Messias, que quer dizer Cristo, e o levou a Jesus.
Olhando Jesus para ele, disse: Tu és Simão, o filho de João. Tu serás chamado Cefas, que quer dizer Pedro. No dia imediato, resolveu Jesus partir para a Galiléia e encontrou a Filipe, a quem disse: Segue-me. A chave desse estudo está nessa frase: segue-me. Nós somos seguidores de Cristo. Ora, Filipe era de Betsaida, cidade de André e de Pedro. Filipe encontrou Natanael e disse-lhe: Achamos aquele de quem Moisés escreveu na lei e a quem se referiram os profetas, Jesus, o Nazareno, filho de José. Perguntou-lhe Natanael: De Nazaré pode sair alguma coisa boa? Respondeu-lhe Filipe: Vem e vê. Jesus viu Natanael aproximar-se e disse a seu respeito: Eis um verdadeiro israelita em quem não há dolo. Perguntou-lhe Natanael: De onde me conheces? Respondeu-lhe Jesus: Antes de Filipe te chamar, eu te vi, quando estavas debaixo da figueira. Então exclamou Natanael: Mestre, tu és filho de Deus, tu és o rei de Israel. Ao que Jesus lhe respondeu: Por que te disse que te vi debaixo da figueira, crês? Pois maiores coisas do que estas verás. E acrescentou: em verdade vos digo, que vereis o céu aberto e os anjos de Deus subindo e descendo sobre o Filho do Homem. Muito bem, então nós vamos desenvolver aqui o nosso estudo. O texto acima apresenta Jesus chamando os seus primeiros discípulos, André, Pedro, Filipe e Natanael. Cada um deles teve uma experiência distinta quanto a este chamado. Porém, um ponto foi comum a todos. Isto é, eles foram chamados para seguir Cristo, a ser seus discípulos. Disso se trata a vida cristã. Ser discípulo de Cristo, seguir a Cristo. Isto é a vida cristã. Muito bem. Agora tem aqui um compartilhar. Veja bem, você já foi chamado por Jesus para ser seu discípulo? Você foi chamado por Jesus para ser seu discípulo? Né? Muito bem. Vejamos alguns princípios que caracterizam o verdadeiro discípulo de Cristo. Vamos ver 5 princípios que caracterizam o verdadeiro discípulo de Jesus Cristo. O primeiro princípio: o discipulado, ou melhor, o discípulo segue somente a Cristo, mais ninguém. Não é? Eu sigo somente a Cristo, você também somente a Cristo, mais ninguém. Não é? E seguir a Cristo é seguir a palavra, é submeter a palavra, é procurar entender a verdade que se encontra nas Escrituras. Isso é seguir a Cristo. Então, esse é o primeiro princípio. Então, os versículos 35 a 37 nos dizem que 2 dos seus discípulos, ou melhor, 2 dos discípulos de João Batista, ao ouvirem-no dizer que o homem que por eles passava era o Cristo, deixaram-no, ou seja, deixaram João Batista e passaram a seguir Jesus. No versículo 43, Jesus, ao se encontrar com Filipe, disse-lhe: Segue-me. Então, aqui é a chave: segue-me. Então, nós somos seguidores de Cristo. Então, o crente em Jesus, o discípulo de Jesus, é seguidor de Jesus e de mais ninguém. Esta é a verdade: segue-me. Então, o discipulado cristão é um chamado a seguirmos a Cristo. Isto implica em deixarmos nossos antigos mestres, ou religiões, né? Aquelas religiões vazias que nós conhecíamos, mas agora nós conhecemos o verdadeiro Cristo e nós seguimos somente a Ele. Então, para seguirmos, agora nós passamos a seguir o novo, que é Cristo. Implica em deixarmos as ideias e práticas antigas para seguirmos as novas. Portanto, deixa-se para trás paradigmas, não é? Nós já conhecemos muito sobre paradigmas, aquelas coisas velhas, né?
são comportamentos caducos, coisas que já superaram, né, já se superaram, nós deixamos para trás para receber transformações significativas da vida, né, na vida em Cristo Jesus. Agora tem outro compartilhar aqui. Você se considera um discípulo de Jesus? Você, meu querido, que está me ouvindo, você verdadeiramente sente no seu espírito que é um discípulo de Cristo? Então, essa é a base do cristianismo, não é? Muito bem. Você deixou de lado os antigos mestres e seus paradigmas, que são as normas ultrapassadas, você deixou tudo isto? Muito bem, se você de fato deixou, você verdadeiramente está seguindo a Cristo. Ou seja, se você submete a palavra de Deus, você está seguindo a Cristo. Muito bem, vamos ao segundo princípio. O segundo princípio é: discípulo tem intimidade com Cristo. Então eu e você precisamos ter intimidade com Cristo, não é? Intimidade mesmo, real, porque Jesus nos chamou para isso, para sermos íntimos com Ele, porque nós vamos começar a treinar a vida eterna aqui. Então Jesus Cristo é a vida, Ele é o caminho e a vida, não é? Então quem tem Cristo tem a vida. Então ter Cristo é ter vida, e ter Cristo é submeter a sua palavra. Muito bem. Então os versículos 38 e 39 nos dizem que Jesus, ao perceber que estava sendo seguido por aqueles 2 discípulos de João Batista, perguntou-lhes: o que vocês querem? Ao que eles também perguntaram: mestre, onde está hospedado? E ele lhes disse: venham e vocês verão. Venham para vocês verem. Dito isto, eles foram à casa em que Jesus estava hospedado e ficaram com ele por muitas horas. A princípio, né, eles ficaram muitas horas, depois se firmaram com Jesus Cristo. Muito bem. Então, nós vimos a importância de quando nós fizemos a nossa consolidação, nós precisamos ficar muitas horas com o nosso novo discípulo, né, para ele nos conhecer e nós conhecermos, para eles terem intimidade conosco. Então, a razão da célula é isto aí também, né? Jesus nos mostra esta verdade. Então, nesse texto, há 2 elementos do discipulado cristão. O primeiro elemento é um chamado a experimentar Cristo. Primeira coisa, nós temos que experimentar Cristo. Jesus falou aos 2 discípulos: venham e vejam com os próprios olhos. Ou seja, experimentem por si mesmos e concluam se eu sou ou não o Cristo. Não é? Jesus deu para eles essa oportunidade. Venha participar comigo, venha ter comunhão comigo e vocês vão verificar, vocês mesmos vão tirar a conclusão de vocês, se eu sou verdadeiramente o Cristo ou não. E nós que conhecemos a Cristo através das Escrituras, Ele quer que nós consultemos as Escrituras para testificarmos quem Ele é. Ele mesmo diz: consultai as Escrituras, porque julgais ter nelas a vida eterna, e são elas mesmas que testificam de mim. Então eu preciso ter essa intimidade com Cristo, ou seja, eu preciso ter essa intimidade com a palavra de Cristo. Então, ter intimidade com Cristo é ter intimidade com a sua palavra e submeter às suas orientações. Tá certo, meus irmãos? Ok, meu querido? Muito bem. Então, nesse texto, há 2 elementos, né? Nós vimos aqui. O segundo elemento é um chamado à intimidade com Cristo. Aqueles 2 discípulos foram convidados para conhecer o local em que Jesus estava hospedado, ou seja, o lugar mais íntimo, que era a casa de Jesus, não é? E Jesus os convidou: vem ficar comigo aqui, vocês vão perceber quem eu sou, na medida que eu estiver conversando com vocês, na medida que vocês forem tirando as dúvidas, vocês vão chegar na conclusão de quem eu sou e qual é o meu objetivo em favor de vocês, que é a vida eterna. E Jesus Cristo veio exatamente para isso, viu, queridos? Então, vamos lá. Jesus chama seus discípulos para conhecê-los e para que ele seja conhecido por eles. É um conhecimento recíproco, né?
Jesus se manifesta a eles e eles se manifestam a Jesus, com o intuito de conhecer um ao outro. De modo que a intimidade seja completa. Pode ter certeza, Jesus quer que eu e você sejamos íntimos com Ele, porque a palavra de Deus fala que nós somos um com Ele. Jesus, em oração, ele disse: Pai, faça com que eles sejam um comigo, assim como eu sou um contigo. Não é? Então, agora nós somos um com Cristo. E a nossa mente agora está voltada totalmente para cima, né? Para os céus, porque nós temos a mente de Cristo. Amém, queridos? Então, nos versículos 47 e 48, Jesus se encontra com Natanael e lhe diz. E ele falou, peraí. Jesus chama seus discípulos para conhecê-los e para que ele seja conhecido por eles. Muito bem. De modo que a intimidade seja completa. Então é isso mesmo. Nos versículos 47 e 48, Jesus se encontra com Natanael e lhe disse, eu te vi quando estavas debaixo da figueira. Em outras palavras seria, eu te conheço e quero que tu também me conheças. Não é? Jesus me conhece e ele quer que eu o conheça. Eu vou conhecer quem? O autor da vida, aquele que pagou um preço por mim, não é? Pagou o preço por você, nos garantiu vida eterna. Então, quanto mais conhecermos, melhor para nós, melhor para mim e para você. Então, de modo que sejamos íntimos um do outro, quer dizer, eu com você e com Jesus. Natanael compreendeu e com precisão respondeu, mestre, tu és o Filho de Deus, tu és o Rei de Israel. Não é? De imediato, Natanael entendeu. Não é? Então, algo acontece em nossas vidas que nós testificamos. A experiência, a primeira que nós temos com Jesus, o Espírito Santo nos dá condições para distinguirmos quem de fato Ele é. Então, nosso Espírito sabe, como diz o apóstolo Paulo, eu sei em quem tenho crido. Então, eu e você também sabemos em quem temos crido. Por isso, nós seguimos somente Ele. Nós seguimos somente Jesus Cristo, mais ninguém. Tá certo, querido? Nós não nos deixamos levar por qualquer vento de doutrina. Nós seguimos somente aquele que tivemos experiência real, experiência de vida. Compartilhar. Você, pela fé, experimentou Cristo e compreende que Ele quer ter intimidade com você? Não é? Eu sei que Jesus quer ter intimidade comigo. Você também sabe dessa verdade, que Ele quer ter essa intimidade. Nós não precisamos ter medo. Medo de quê? Medo de alguém que pagou um preço por mim e por você? Então, se Ele revelou essa verdade, se Ele me deu paz e segurança, o que mais Ele tem para mim e para você? Se Ele já garantiu para você, se te deu paz, você deita em paz, levanta em paz, o que mais Ele tem? Muitas coisas para os seus. Então, eu e você somos discípulos dele. Então, vamos abraçar pela fé o que Ele tem mais para mim e para você. Amém, querido? Muito bem. Então, vamos lá. O terceiro princípio. O discípulo é chamado para compartilhar de Cristo. E é isso aí que Jesus quer. Então, Ele se manifestou a mim, manifestou a você. Então, Jesus fala, assim como falou para Pedro, Pedro, você me ama? Você teve experiência comigo, você me ama. Apacenta meus cordeiros. Então, isso é que Jesus quer, que nós atraiamos outras pessoas para o reino de Deus. Tá certo? Então, o Espírito de Deus nos leva a fazer isso. Nós não fazemos por nossas forças, não é? Jesus nos capacita a fazer isso. Então, os versículos 40 a 42, nos diz que André, assim que se encontrou com seu irmão Simão Pedro, né? Lhe disse, achamos o Cristo, e logo em seguida o levou a Jesus. Algo semelhante aconteceu nos versículos 45 e 46. Filipe se encontra com Natanael e também lhe diz, achamos o Messias. E Filipe então desafia Natanael para vir a ver com os próprios olhos. Está vendo essa palavra desafiar? Não é afrontar, não é? Essa palavra não está no sentido pejorativo. Desafiar é no sentido aqui de levar a pessoa a ter bom ânimo, né? Eu tenho um propósito diante de Deus de fazer você entender quem é Cristo.
Isso aí é um desafio. Você quer conhecer? Então, quando a pessoa fala quero, a pessoa está sendo desafiada, ou seja, disposta a conhecer, a receber a nossa proposta. E é isso que é desafiar, não é? Nesse sentido. O sentido cristão é esse. Muito bem. Então, o discipulado cristão visa compartilhar de Cristo. Assim como André e Filipe, nós, discípulos de Jesus, devemos dizer às pessoas: achamos o Messias. É isso que nós temos que fazer. A primeira mensagem que eu tenho que contactar com uma pessoa que não conhece é falar: olha, meu querido, eu quero falar para você de uma pessoa que eu tive uma experiência, o Messias, e ele se revelou a mim e ele quer se revelar a você. Você gostaria de ouvir? Então, isso é uma maneira, né? Isso é um desafio. Se a pessoa está disposta a ouvir, ela vai receber a bênção eterna, assim como eu e você recebemos. Muito bem. Então, nós devemos desafiar as pessoas para experimentar Cristo por si mesmas e concluir se ele é mesmo o Cristo ou não, se ele é o Salvador ou não. Então, nós vamos dar oportunidade para essas pessoas, para elas mesmas distinguir. Por quê? Deus nos deu autoridade para orarmos pelas pessoas e para as pessoas receberem bênção. Então, nós temos segurança disso. Quando nós impusermos as mãos sobre alguém, num determinado momento adequado, essa pessoa vai sentir bem, ela vai sentir a presença de Deus. Por quê? É isso que Jesus quer, porque o Espírito dele está em mim, está em você. Quando nós fizermos isto, ele vai manifestar, porque ele quer manifestar. Para isso ele nos chamou. Está vendo, querido? Então, isso é vida cristã. Essa é a verdadeira vida cristã. Não tem nada a ver com religião aqui. Você percebeu religião? Não. Você percebeu Cristo. Nós somos seguidores do autor da vida. Né? Nós somos seguidores do autor da vida. Isso é que é vida cristã. Muito bem. Agora, outro compartilhar aqui. Você tem compartilhado de Cristo, levando pessoas que não o conhecem até Ele? Então, a nossa meta é essa. Onde é que eu estava antes de conhecer Jesus? Onde você estava antes de conhecer Jesus? Tá certo, querido? Então, Deus usou alguém para falar comigo e falar com você. E Deus quer usar a mim e a você para falar com alguém que não conhece. É algo maravilhoso. Quando você faz a vontade de Deus nessa condição, quando uma pessoa se converte verdadeiramente, querido, você vai ter uma alegria muito grande. Você vai deitar e vai dormir, vai sentir a presença de Deus, Deus consolando você e falando: muito bem, meu servo, é assim que eu quero que você faça. Não é? E Deus nos concedeu as células exatamente porque a célula é um meio fácil de nós fazermos esse trabalho. Então, Deus nos deu a célula para isto. Não é para trabalhar aquela coisa, não. A célula é para me instruir, te instruir, para você ter a oportunidade de chamar as pessoas, pregar para ela, e depois falar: você quer ouvir mais? Vem cá, vem no lugarzinho onde eu frequento. É por aí, é assim que funciona. Tá bem, querido? Muito bem. Então, nós vamos ver o quarto princípio. O discípulo recebe nova identidade com Cristo. Olha que maravilha. Não é? Você recebe a nova identidade. Você recebe o selo. O selo. Eu e você, quando a pessoa encontra com Jesus verdadeiramente e se dispõe a ouvir a palavra, essa pessoa recebe o Espírito Santo. E o Espírito Santo está intimamente conosco. Ele intercede por mim e por você com gemidos inexprimíveis. Olha que maravilha, não é? Olha que experiência maravilhosa. Qual a religião, qual é o pastor, qual é o ser humano que pode fazer isso por você, a não ser somente Cristo? Não é? Porque Cristo é quem batiza com o Espírito Santo. E esse Espírito é um recurso de identidade para nós entendermos e termos certeza de que em quem estamos firmados, tá? Então, o Espírito de Deus tem também esse objetivo, de nos garantir essa segurança. No versículo 42, Jesus, ao se encontrar com Pedro, olha para ele e lhe diz: você é Simão, filho de João, será chamado Cefas. Nova identidade, você será chamado Cefas. Então, o discipulado cristão é um chamado a uma nova identidade com Cristo. Pedro, ao se encontrar com Cristo, é transformado e já não é mais a mesma pessoa. Pedro já não é, depois que ele encontrou com Jesus, ele já não era mais aquela pessoa. Embora tenha negado Jesus 2 vezes, mas ele negou não por maldade, mas por
circunstância, fraqueza da carne, mas ele já estava marcado por Jesus, ele amava Jesus, não é? E ele ficou ali, depois que ele negou, ele ficou verdadeiramente muito sentido, até que Jesus falou com algumas pessoas que encontrou com ele. Jesus falou: ide dizer a meus discípulos, principalmente a Pedro, que eu irei ter com ele. Diga a Pedro que ele é meu. Ele é meu. Fala com ele para parar de sofrer. Ele é meu. Não é? E isso aconteceu. Jesus encontrou com ele e Pedro jamais podia entender que Jesus ia confiá-lo um ministério. Não é? Pedro negou Jesus amargamente. Ele chegou a praguejar, mas foi por fraqueza da carne. Foi diferente de Judas Iscariotes, que não era de Jesus. Mas Pedro era. Então, assim como Pedro errou, teve circunstâncias dessa natureza, eu e você também teremos e temos. Mas uma coisa é certa, o Espírito de Cristo está conosco, dizendo: filho, você não é disso não, você me pertence. E, por fim, Pedro teve uma nova experiência. Ele recebeu o batismo com o Espírito Santo, agora já não é aquele Pedro mais, não é? Ele não é mais aquele Pedro. Veja bem, quando ele estava diante daqueles principais sacerdotes, que eram homens maus, né? E eles disseram: olha, nós não queremos que você fale mais nesse nome, não divulgue mais. Então Pedro e João disseram: julgai diante de vós e diante de Deus, se é mais justo ouvir antes a vós outros do que a Deus, porque nós não podemos deixar de falar do que temos visto e ouvido. Está aí, ó, não é? Então eu e você somos cristãos, nós não podemos jamais deixar de testemunhar dessa verdade para o mundo aí fora. Tá certo? Eu vou abrir um parêntese aqui, principalmente nesses dias de coronavírus. Deus está permitindo isso aí no mundo inteiro, irmãos. No mundo inteiro. Então é momento de nós refletirmos e colocarmos em evidência o propósito de Deus na minha vida e na sua vida, não é? Para ganharmos pessoas. Fecha parênteses. Amém? Muito bem. A cada crente, ao ser transformado numa nova pessoa, recebe um novo... Desculpe, irmãos. Recebe um novo nome, que se identifica com o seu novo ser. Está vendo? Um novo ser. Por que novo ser? Porque você agora tem um espírito. Você agora pertence ao reino lá de cima. Não é? Você não pertence mais aqui embaixo, desse reino aqui de baixo. Vamos dar uma olhada que nós temos realmente, nós recebemos um novo nome. Vamos dizer, eu e você, todo crente recebe um novo nome. Isso aconteceu desde o Éden, lá em Gênesis, e também Deus nos mostra em Apocalipse. Deus nos mostra em Apocalipse também. Veja bem se essa verdade maravilhosa. Vamos abrir em Gênesis 32. Gênesis 32, versículos 26 a 28. Então veja bem o que diz aqui, versículo 26 a 28. Disse esse: deixa-me ir, pois já rompeu o dia. Respondeu Jacó: não te deixarei ir, se me não abençoares. Perguntou-lhe, pois, como te chamas? Ele respondeu: Jacó. Quer dizer, eu sou suplantador. Então o nosso nome antigo é nome, né, que não faz efeito diante de Deus. Meu nome é Jacó. E o meu nome, Emanuel, antes? Eu tinha essa característica também, mesmo semelhante a Jacó. Então disse: já não te chamarás Jacó, e sim Israel, pois como príncipe lutaste com Deus e com os homens e prevaleceste. Então está aí. Então nós somos os que lutam com Deus, não contra Deus. Nós lutamos com Deus e com os homens. Quando é que eu vou lutar com o homem? É quando eu vou fazer com que eu vou me esforçar para ele entender o que eu entendo. Isso que é lutar. Então lutar com Deus, Deus me dê sabedoria, Deus me dê inteligência, pedir a Deus esse recurso. Feito isso, você já vai lutar agora com o homem. Você vai fazer com que arranjar circunstâncias para que ele venha conhecer o que você conhece. É essa a nossa luta. Amém, querido? Agora vamos ver em Apocalipse também. Nos fala sobre essa nova identidade. Vamos dar uma olhada aqui. Apocalipse 2, versículo 17. Apocalipse 2, 17. Olha o que nos diz aqui, olha. Veja bem. Apocalipse 2, 17. Aqui está. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor, dar-lhe-ei do maná escondido,
bem como lhe darei uma pedrinha branca, e sobre esta pedrinha escrito um nome novo, o qual ninguém conhece, exceto aquele que o recebe. Então, quando você recebe o Espírito Santo, você sabe que recebeu. E ninguém te engana. Né? Quando eu recebi o Espírito Santo, eu sei que Espírito eu recebi. E ninguém me engana. Não é? Então, esse aí é um marco, nós somos selados. E diz na palavra de Deus, não entristeçais o Espírito de Deus, no qual fostes selados para o dia da redenção. E esse dia da redenção está próximo. Nós estamos vivendo, irmãos, nos finais dos últimos dias. Isso que está acontecendo aí mostra para mim e para você claramente. Você vê que ninguém, nem a medicina ainda descobriu o antídoto. Não é? Então é uma coisa, Deus está levando o povo a tomar consciência da necessidade de tomar a decisão com Ele. Deus está dando uma grande oportunidade. Amém, queridos? Muito bem. Agora vamos compartilhar. Quanto ao novo nome, o Espírito de Jesus já lhe conscientizou sobre sua nova identidade com Ele? Você tem consciência da sua nova identidade? Então é necessário que eu e você tenhamos, viu, querido? Você precisa ter essa segurança para ninguém toma de nós essa coroa, para que ninguém venha tomar. Muito bem. Agora nós vamos ver o quinto e último princípio. O discípulo é chamado para ter experiências extraordinárias com Cristo. Nós somos chamados para isso, para termos experiências marcantes com Ele. E através dessas experiências nós podemos divulgar para as outras pessoas. As outras pessoas vão perceber essas experiências, vão glorificar a Deus por nossas vidas. Então, Deus nos chamou também para isso, para ter experiências profundas com Ele. No versículo 50 e 51, Jesus diz a Natanael, só porque diz que te vi debaixo da figueira, crês? Natanael, lembra que eu falei para você, eis aí um verdadeiro israelita em quem não há dolo? Está aqui a prova, só porque eu falei para você que te vi debaixo da figueira, você creu. Eu tenho falado aí para esse povo aí, tenho feito sinais maravilhosos e eles não creem. Eu cheguei a falar para eles, se vocês não creem, creem pelo menos pelas mesmas obras que o Pai fez, que eu estou também fazendo, o Pai está fazendo através de mim. Creia pelo menos nisso. E eles não creram. Mas você, Natanael, só porque eu disse isso, você creu. Muito bem. Em outras palavras, Jesus teria dito, Natanael, você creu tão facilmente, você é digno de ver coisas extraordinárias. Você é digno de ver coisas extraordinárias. Então, essas coisas extraordinárias são reservadas para você, que é um crente sincero, viu, querido? Você que é um crente autêntico, viu? Você que paga um preço por bom testemunho de Jesus. Então, pode ter certeza, você vai ter experiências maravilhosas com Cristo. Eu sei disso. Eu não estou dizendo de boca para fora. Estou falando com convicção, de bom conhecimento de causa. Viu? Porque eu não sou melhor do que ninguém e tive experiências maravilhosas onde? No campo ministerial, lá no Amazonas, Deus me fez ter experiências maravilhosas com Ele. E Ele quer que você também tenha essas experiências. Não necessariamente lá no Amazonas, como eu estive, mas aqui em Igarapé. Deus quer que eu e você tenhamos experiências maravilhosas com Ele, aqui em Igarapé. Amém, querido? Glória a Deus por isso. Então, assim como a Natanael, Jesus continua a dizer a seus discípulos atuais, que somos nós, vocês verão coisas grandes acontecerem. Jesus falou, vocês vão ver coisas grandes acontecerem. Vamos dar uma olhada em João, capítulo 11, Evangelho de João, capítulo 11. João 11, está aqui, ó. João 11, 39 e 40. 39 e 40. Nos diz o seguinte, olha. Então ordenou Jesus, tirai a pedra. Disse-lhe Marta, irmã do morto, Senhor, já cheira mal, porque já é de 4 dias.
Respondeu-lhe Jesus: não te disse eu que se creres verás a glória de Deus? Então eu e você cremos, querido. Então nós vamos ver a glória de Deus. O que é a glória de Deus? São essas experiências extraordinárias, não é? São essas coisas maravilhosas que Jesus tem para mim e para você. Agora nós vamos compartilhar a última parte, nós vamos compartilhar e vamos encerrar, tá? Mas depois eu quero confirmar novamente o que nós vamos ser nas próximas semanas. Vocês aguardam só um instantinho. Então veja bem, compartilhar. Você está preparado para adquirir experiências extraordinárias com Cristo? Você está preparado para isto? Então veja bem, antes de eu e você termos essas experiências extraordinárias, Deus nos prova. Ele nos prova para ver se nós estamos aptos, se nós estamos em condições de receber tais experiências. Amém, querido? Deus te abençoe. Esse é o nosso estudo, foi o nosso estudo de hoje, viu? Que o Senhor, que o Espírito de Deus tenha achado guarida em seu coração. Vamos encerrar com a palavra de oração. Pai, eu quero agradecer ao Senhor por esse estudo. Muito obrigado, Senhor. O Senhor tem preparado os teus servos para ouvirem a tua palavra. Quero te louvar porque o teu Espírito é quem faz todas as coisas. Eu te louvo por estar aqui sendo um instrumento para engrandecer o teu nome. Eu peço, Senhor, para preparar os teus servos que estão ouvindo, que eles venham se firmar cada dia mais na tua palavra, Senhor. Deus, em nome de Jesus, eu quero te louvar e te agradecer. Amém, Jesus. Boa noite, queridos. Deus abençoe.